Bênçãos, almas queridas, almas benditas do signo de Virgem. Olha aqui o baralho na mão, já vou embaralhar para ti. Vamos ver as previsões aqui para ver o que te espera, o que nos espera, né? Não se esquece, no mês de abril a gente tem o famoso coronavírus. Então o coronavírus ele está afetando os signos, os horóscopos, tudo, né? O que faz parte da vida. Então, eu fiz um vídeo específico sobre o coronavírus e o que ele representa para os signos, né? Que influência que ele traz para os signos aqui no Brasil. O link tá aí na descrição, perdão, na descrição não, nos comentários, fixado ali. É só você clicar, eu recomendo que você assista ele antes de assistir aqui, para você entender melhor a nossa situação aí e o que o coronavírus interfere para os signos, tá bom? Vamos lá. Cortando, cortando. Olha, aqui fala muito de você conversando sobre viagens. É como o Brasil está muito limitado neste momento, né? A gente tem muitas restrições quanto a viagens e até mesmo o jeito que sai aqui. Mas eu acredito que no mês de abril você vai querer conversar muito sobre locais diferentes, né? Querer se programar para viagem, entendeu? Então aqui traz muito essa vontade de ter conversas, de querer. Engraçado porque eu tô nessa vibe, né? Eu tô até pesquisando de vez em quando na internet alguns locais de para viajar e tudo mais, mas eu sei que vai ser para depois, que não vai ser nesta fase. Eu acredito que esta é uma influência não só na minha vida, mas na vida de vocês, de todos nós virginianos também, né? Bom, vamos lá. Aqui sai profissão, profissional. Vamos ver aqui. Então, no ambiente profissional, olha, quem não trabalha tá favorável, mas tá favorável para você vender coisas. Não é bem favorável para você encontrar o trabalho em algum lugar. Tá favorável para você vender coisas, tá favorável ou para você prestar serviços, né? Eu vejo muito isso. Eu vejo muita gente do signo de Virgem, talvez porque a gente é um signo muito inteligente, né? Então, eu vejo muita gente do signo de Virgem, assim, conseguindo ganhar dinheiro por meio de prestação de serviços, mas que tenham a ver com informação, com passar informação. Então, sabe, às vezes montar cursos pela internet, montar é, é, boletins informativos, coisas informativas, porque aqui sai muito o signo de Virgem muito ligado à área da informação, né? Conseguindo transmitir informação e muitos ganhando dinheiro com isso. Eu diria assim que o meio virtual está muito favorável para nós. Então aproveita aí, sonda profissões ligadas aí a home office, né? Coisas ligadas ao ambiente virtual, porque eu sinto que é a nossa hora, é a nossa vibe neste momento. Então traz dinheiro para você, só que é um dinheiro que vem mais como se você trabalhasse mais por conta própria, entendeu? Quem não trabalha. Agora, quem trabalha, aí se você trabalha, tem uma questão aqui para você, olha, de movimentação de dinheiro, tá? Também traz aqui para você uma movimentação de dinheiro. Mas no seu caso, eu diria que é mais no sentido assim de você prestar um pouco mais de atenção com os gastos que você precisa ter.
porque aqui traz um pouco essa energia de como se você tivesse gastos a mais com questões profissionais, tá? Aí isso bate muito forte com quem é empresário, com quem é dono de empresa, dono de negócio, fala de gastos a mais. Se você não é patrão, você é funcionário, aqui fala assim para você prestar um pouco de atenção, porque há alguns recursos que você tem financeiros dentro do ambiente profissional pode ser que sejam cortados. Não estou falando que necessariamente a vai ser a demissão, mas às vezes pode ser por conta dessa época de corona, talvez caia o rendimento da empresa, ou talvez a empresa coloque todo mundo de férias, ou talvez a empresa faça alguma outra coisa que vai acabar afetando o recurso financeiro. Então, é isso que eu vejo para você, tá bom? Presta atenção com isso. Aqui já sai filho, filho, filha para quem tem filhos, tá? Então, um pouco de cuidado, porque eu vejo assim filhos seus fazendo novas amizades e querendo sair. Você pode sentir um pouco de dificuldade, se você tem filhos, de querer manter algum filho mais no seu local, mais no seu cantinho, porque eu vejo o signo de Virgem querendo ir a algum lugar, querendo se aproximar de alguém, né, querendo socializar, e cuidado com isso, tá bom? Deixa ele ter aí os contatinhos dele, mas tudo no virtual mesmo. Não deixa sair não, que é época de coronavírus, melhor deixar ele em casa, tá bom? Ele ou ela, que eu falo ele, mas pode ser tanto mulher quanto homem. Presta atenção, se você tem filhos grandes, pode ser que o seu filho, a sua filha tenha um pouco de dificuldade de sossegar em casa, né? E aqui tá me falando por amizades, querer ficar visitando amizades, querer ficar visitando alguém que não é hora e não é momento para isso, entendeu? Então, pede esse alerta aí com essas pessoas em especial. Aqui sai uma questão de amor, que eu acho melhor eu te contar depois, para esperar outras cartas saírem para eu entender melhor essa situação, tá bom? Então, se você estuda, aqui fala de atrapalhos no estudo, tá? Quando se fala de atrapalhos, eu vejo assim, é porque é a situação do Brasil, né? Então eu acho que é até normal sair isso, mas é como se fosse alguma coisa que atrapalha o andamento e que atrapalha, como eu posso dizer, mesmo se você tiver aulas, porque assim, o que eu tô vendo? Se você tiver aulas, é como se alguma coisa afetasse a produtividade dos seus estudos, entendeu? Eu vejo assim como se talvez você não fosse muito bem, não tivesse muita cabeça para estudar nessas horas, ou problemas familiares, enfim, alguma coisa que afeta a sua qualidade de estudos, mesmo se você tiver, se for liberado os estudos para você, aí na sua região, aí na sua localidade, dependendo de onde você está, né? Então não dá aqui para falar de todo mundo, porque cada prefeitura é de um jeito, cada estado é de um jeito, a gente sabe como funcionam as coisas. Mas, presta atenção com isso, porque traz essa energia de dificuldades com estudos. Pode ser que seja por conta da instituição fechar e atrasar tudo, ou pode ser que seja o andamento seu dentro da instituição, caso ela esteja aberta, tá bom? Então presta atenção com essa situação aí, de qualquer forma é um período um pouco desfavorável, com obstáculos para questões estudantis. Aqui fala assim que é um período que você vai estar mais preocupado com a família. Cuidado para você não ficar querendo resolver as coisas para os familiares, tá? Porque eu vejo como se você tivesse a tendência a ficar um pouco em cima, observando. Ai, mas fulano não tá fazendo o que deveria estar fazendo. Ai, mas fulano deveria estar fazendo isso, deveria estar seguindo aquilo, isso. Sabe, como se você
tivesse essas preocupações e quisesse alertar, por mais que é da sua boa intenção, até pode alertar, mas cuidado, porque você tende a passar um pouquinho da conta nesse processo todo e acabar se desgastando para querer que os outros tomem um rumo, entendeu? Então cuidado com isso, mas eu vejo preocupações suas sim com família. Bom, aqui traz também uma energia assim de algumas pessoas do seu convívio se distanciando, né? Em específico um público masculino, algum homem se distanciando de você. Mas eu acredito que são amizades, colegas, pessoas de convívio por conta dessa fase, desta fase que a gente se encontra do corona, tá? Aqui traz uma questão de amor, que já já eu te conto. Aqui traz uma outra questão de amor que já já eu te conto também, tá bom? E vamos aqui embaralhar mais as cartas, outro baralho aqui para fazer mais previsões, porque na previsão mensal eu tiro muitas cartas. É por isso que não dá nem para mostrar, de tanta carta que é. Eu uso 2 baralhos. Não se esquece, deixa aquele like abençoado e já se inscreve aí no canal, porque assim você já tem o canal na sua lista de canais. Ops, caiu uma carta, meu Deus. É tão difícil pegar ela. Vai ter que ficar ali no chão. Ela não quis sair. Teve um outro signo que também foi assim. Porque agora para eu pegar essa carta tá difícil aqui. Vamos lá então. E a carta que saiu é a carta da aliança, que representa as questões amorosas, né? Vamos lá, tirando, cortando. Então, aqui fala de questões emocionais suas, tá? Então, fala assim, fala de uma certa vontade de sair, sabe? Uma certa essa situação, o signo de Capricórnio tá passando muito por isso também. Inclusive, eu falei acho que falei no signo de Capricórnio, falei assim, ó, se você tem outros signos de terra, isso vai estar ainda mais forte para você. O mesmo é válido para você. Se você tem, além do signo de Virgem, outros signos de terra, que são Capricórnio e Touro, você tende a passar por essa energia, tá? Também, mais fortemente. Mas o que que acontece? É como se fosse uma ânsia. Lembra que eu falei logo no começo da previsão de como se você estivesse conversando sobre viagens, querendo especular coisas sobre viagens, não que você vai viajar, mas que você quer se planejar para viajar. É como se fosse uma ânsia, eu quero sair de onde eu estou, eu quero conhecer ambientes novos, lugares novos. É verdade, tem tudo a ver com a gente. Quem me acompanha nas previsões tem visto eu falar muito sobre isso, né? Então é como se a gente quisesse sair, a gente quisesse viajar, mas e isso estivesse dentro do nosso coração, né? Mostra-se um desejo, uma vontade grande para que isso se realize. Você pode também, neste período, acabar conversando mais, né? Por seja WhatsApp, seja Telegram, seja Messenger, não sei como se pronuncia, né? Porque fala assim que você vai estar mais comunicativo, querer interagir mais com as pessoas justamente porque você quer sair um pouco mais, viajar um pouco e aí você se sente mais restrito e acaba querendo algum jeito de extravasar um pouco, né? Então traz muito essa energia aí para você. Bom, justamente aqui vem trazer também uma outra confirmação, que é essa confirmação de você se sentir um pouco preso, isolado, sem possibilidades, né? De ir para outros locais, de ir para outras localidades, isso acaba te deixando aflito. Aqui sai uma questão ligada a amor, que já já eu te conto também, tá bom? Espiritualidade, olha que bom. Fala assim que a sua espiritualidade vai estar forte, mais do que nunca você vai estar preocupado com a sua espiritualidade. O problema é o seu foco, tá? Porque você tem tendência espiritualmente, você tem essa dedicação,
Mas é que fala assim que é interessante você direcionar a uma coisa específica. Cuidado para você, talvez por ter preocupações. Lembra que eu falei para você, por exemplo, que você tem tendência a ficar em cima de familiares, se preocupando muito com familiares. Então, cuidado com isso para você não desfocar muito, né? Nesse momento importante. Sabe aquela história que é fazer muitas coisas ao mesmo tempo e acaba não fazendo nada? A mesma coisa espiritualmente. Às vezes a gente quer orar por muitas pessoas e acaba não conseguindo. Então, assim, ao invés de às vezes ora para um, ora para outro, faz uma oração geral. Senhor, abençoa a família, coloca suas mãos sobre a família, que assim você inclui todo mundo. Porque às vezes a gente faz uma prece para esse, faz uma prece para aquele, aí fica tudo muito dividido. Então, ora para a família no geral, que aí você fortalece a sua fé em cima de todo o seu núcleo familiar, de todas as pessoas que você ama e tudo mais, para você não ficar dispersando muito. Não é que orar uma vez ou outra é importante, mas cuidado, às vezes você ora para um, esquece de orar para outro, esquece de orar para outro. Então, ora para todos. Pede aí pelo bem do Brasil, pelo bem da família, pelo bem da nação. Faça suas preces, porque para você canalizar o seu foco, porque eu vejo uma energia de preocupação. Inclusive, eu tô lembrando de uma previsão diária que eu fiz para Virgem, acho que foi pro dia passado, que saiu uma carta que me lembra um pouco isso. Cuidado também a forma como você ora. Eu até orientei o signo de Virgem, previsão do horóscopo diário passado, que a oração no sentido de assim, às vezes você ora assim, orar no negativo. Cuidado para não orar no negativo. Ai, Senhor, tá tudo ruim, tá tudo péssimo, Pai, socorre a gente, Senhor. Quando você quando você ora desse jeito, você está pensando muito no problema, você tá vibrando muita energia negativa, ao invés de ficar pensando, meu Deus, como a vida tá ruim, como tá tudo péssimo, socorre, acorde, isso, aquilo, ao invés de ficar pensando no negativo, ora no positivo, Senhor, traga mais paz para os nossos corações, traga sabedoria, para nós, ó Pai, que possamos tomar as melhores decisões. Ou seja, ao invés de ficar falando muitas situações negativas, fala situações positivas que você quer que se manifestem. Entendeu? Abençoa, derrama suas bênçãos, seus milagres, que estejamos cada vez mais com uma saúde de ferro forte, que os teus anjos estejam ao nosso lado, nos acompanhando, nos livrando, nos libertando, nos curando, nos restaurando. Então, orações desse tipo, entendeu? Focado no positivo e não, meu Deus, meu pai, tá tudo péssimo. Tá tudo péssimo assim, não, tá? Então eu lembrei também dessa dica porque a sua energia tem que tomar cuidado com isso, porque Virgem é um signo que de vez em quando tem essa tendência a querer reclamar. E não é hora para vibrar em cima do positivo, tá bom? E olha aqui, eu diria que para você, viu? Você é um dos melhores signos para situações de saúde, porque diz assim que você vai ser muito cautelosa, muito cauteloso, né? E fala assim que você tem facilidade para se equilibrar. E mesmo se você pegar alguma coisa, se vier a pegar, né? O que eu acredito que é uma pequeníssima minoria do signo de Virgem, você vai conseguir assistência médica muito rápido, você vai ter essa sorte, né? Essa sorte mesmo, sabe? Às vezes a gente escolhe momentos para chegar num lugar para ser atendido que por um milagre a gente é atendido mais depressa, alguma coisa assim, então eu vejo isso acontecendo com você. A maioria das pessoas do signo de Virgem vão estar blindadas. Eu diria que um dos signos. Não é por causa disso que você não vai seguir as recomendações médicas e dos especialistas, tá? Siga tudo à risca, mas diz que nós somos um dos signos menos propensos a sermos muito atingidos por essa questão do coronavírus. Então, que bom para nós, né? Filhos. Filhos, eu já tinha falado sobre filhos para você, né?
Fala de seus filhos fazendo maus planejamentos. Então, cuidado, novamente, talvez por isso eu vejo preocupação sua com família. Talvez essa família seja muito fortemente os filhos para quem tem filhos, né? Porque eu vejo aqui, saiu aquela hora, tomar cuidado com os filhos querendo sair, querendo interagir, e agora me sai filhos fazendo mau planejamento. Então, cuidado com isso. Filho fazendo mau planejamento. Então, talvez por isso essa sua preocupação, às vezes você vê, meu Deus, meu filho sabe que não pode fazer isso, por que não faz aquilo? Então pode trazer um pouco de preocupação, mas é, seu socorro principal é oração, lógico, você como mãe, como pai pode dar um puxão de orelha, né? E fique esperto, esperto com isso que eu vejo filhos fazendo maus planejamentos, entendeu? Então presta atenção. Cuidado com o seu dinheiro. Cuidado com o seu dinheiro, porque aqui diz assim que você tende a tomar alguma postura financeira que depois você se arrepende, sabe? Quando viu, gastou com alguma coisa que não poderia, ou gastou, acabou gastando mais. Aqui me fala por falta de inteligência. Sabe o que, que me faz lembrar esse tipo de coisa? Cuidado, por exemplo, assim, às vezes você vai comprar alguma coisa em grande quantidade, aí às vezes você não calcula essa compra, deixa para outra pessoa calcular, e outra pessoa calcula errado, por exemplo, né? Então, cuidado com esse tipo de situação. Tudo que vai envolver o dinheiro, conta ali nas mais minúsculas moedas, porque eu vejo como se você, assim, não quisesse ver alguma coisa, por isso que eu falo, deixou nas mãos de outra pessoa fazer as contas, e de repente outra pessoa errou as contas. É como se você não quisesse ver alguma coisa que você vai precisar gastar o dinheiro, e aí isso é prejudicial. É como se você tivesse que ficar atento, atento, olha, tanto, 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 para você ter ciência para depois não se surpreender, entendeu? Então, cuidado com essa situação. Eu vejo que isso. Aqui vai se falar um pouco de questão amorosa, por isso eu acho melhor deixar para daqui a pouco, né? E E aqui fala novamente você mais próximo, próxima à família, no sentido de querer ficar em cima, de querer ficar policiando familiares, né? Então martela muito essa energia para você, inclusive. Bom, mas agora a gente começa a falar de amor. Vamos falar de amor aí. Então, você você pode se sentir até um pouco esquisito neste mês de abril, porque eu vejo mas na verdade eu vejo como se assim, por conta do Brasil passar por essas situações, você acaba é, mudando o seu jeito, né? A gente que é de virgem, a gente tem geralmente um jeito mais sistemático de tratar as coisas, de analisar mais as coisas, né? Então acho que isso é normal para você. E por conta do Brasil estar passando por essa situação, você tende a querer se planejar muito, e isso acaba mudando um pouco a sua personalidade, né? O seu jeito, essa preocupação toda com família, e isso acaba afetando questões amorosas suas. Primeiro, eu não te vejo com muita cabeça para lidar com coisas amorosas nesta hora, né? Eu vejo que a tendência é que a sua cabeça esteja voltada a assuntos familiares, principalmente se você tem filhos, a preocupações com filhos, né? E você tá correto, porque aqui saiu muito um pouco de irresponsabilidade ou de falta de entendimento sobre a situação real e que por isso merece mesmo a sua atenção. É, e aqui sai também essa necessidade de querer cuidar das pessoas, né? A pessoa amada sua, se você já se relaciona e principalmente se você mora junto, pode haver um pouco de divergência, porque você vai precisar encontrar programações
que deixem você um pouco mais zen, que deixem você um pouco mais calmo, né? Procurar assistir aí uns filminhos, distrair um pouco a mente, porque eu vejo a tendência a você se estressar e aí isso afetar o relacionamento. E aí criar complicações dentro do relacionamento e divergências dentro do lar, entendeu? Mas isso vem de você. Aqui me marca muito forte que a figura principal é você por conta do clima que você tá. A outra pessoa pode até ser que ela dê motivos, mas ainda assim, muitas vezes você gerando o desentendimento, a discussão, né, o bate-boca. Então, é preciso que você siga esse aconselhamento. Você vai sentir uma energia um pouco mais tensa, porque você vai querer cuidar das pessoas, você vai querer se preocupar com as pessoas, principalmente familiares. Então, você precisa encontrar algum modo de desfocar um pouco em alguns momentos do seu dia. É muito importante esta dica. Todos os dias dedique um período do seu dia, de preferência no começo do dia e no final do dia, de você desestressar, de você descansar, de você desfocar, entendeu? Seja assistindo um filme, uma novela, alguma outra coisa, né? De preferência algo que te faça rir, que te faça alegre, né? Para você poder se focar para coisas mais interessantes e isso acabar desestressando um pouco você, para você saber lidar, porque eu vejo que você tem tendência a criar situações conflituosas dentro do ambiente de relacionamento do seu lar, da sua casa, do convívio com a pessoa amada. Isso é muito para quem é casal, tá? Porque se você não é casal, a tendência é que você deixe o outro um pouquinho mais lá no cantinho dele e você no seu canto. Até pode ocorrer alguma divergência no ambiente virtual, mas há essa tendência sua a não haver tanta interação assim entre vocês neste mês, tá? E realmente é o aconselhável porque você tende a se preocupar com muitas coisas ao mesmo tempo. E isso acaba trazendo uma energia que não é muito produtiva para as questões amorosas deste momento, tá bom? Então recomendo a você que você fique mais atenta, atento, cautelosa, cauteloso e tome esses períodos de recolhimento. É muito importante isso para nós, a gente que tende a querer organizar e se preocupar com tudo, né? Então isso vai ser interessante para você. Quem não se relaciona, você não vai estar com cabeça para se relacionar. E é bom que nem se relacione. Porque se você tentar se relacionar, como vão surgir no decorrer do mês essas preocupações com família, aí você fica meio para cá, meio para lá, não se dedica inteiramente a nada, né? As preocupações familiares acabam afetando a sua capacidade de paquerar e de conhecer gente nova. Então, se você quiser paquerar um pouco no virtual, né? Que aí o virtual é outra história. Quando você tá bem, você vai lá e conversa. Quando não tá bem, dá um oi, um bom dia, para não deixar a pessoa no vácuo, mas fica um pouquinho mais na sua, né? Ou seja, é outra história, mas agora a interação frente a frente, que não está favorável em época de coronavírus e também não está favorável por conta dessas preocupações a mais que você vai ter. Então presta atenção com isso. Presta atenção com isso, tá bom? Bom, estas são as energias. Estas são as energias para você. Eu te desejo um ótimo mês de abril. O mês de abril não é um mês fácil para todos os signos. Uma coisa que me deixa muito contente aqui, que está muito positiva para você, é a área da saúde. Então, que bom, vamos nos cuidar, mas a área da saúde é uma área que está favorável para a gente. Então, o signo de Virgem, eu digo que é um dos menos afetados por essas questões pandêmicas, né? E que bom, ficou uma notícia boa. É só a gente equilibrar o outro lado, porque com saúde a gente toca o barco como tem que tocar, né? Bom, que Deus te abençoe. Não se esqueça, você pode constar ascendente, lunar, solar, Vênus, Marte para assuntos de saúde, muito bom, se você quiser consultar. E eu te aguardo nos próximos vídeos com mais previsões. Bênçãos, almas queridas, almas benditas.